Oi, eu sou a Fai, sou a doutora Fai, veterinária dentro da área de medicina integrativa. Hoje eu estou aqui porque várias pessoas estão assim um pouco frustradas de das filmagens só mostrarem fazendo o iogurte com o iniciador. O iniciador é aquele que a pessoa que já fez o iogurte pega o iogurte que desandou, ou até mesmo o iogurte que está bacana, com gostinho bom, tudo direitinho, e ele coloca 2 colheres de sopa cheia dentro das cubas de gelo. Eu já mostrei antes, mas para quem nunca assistiu esses vídeos, uns cubinhos de gelo assim, de silicone. Eu deixo na geladeira, porque isso aqui já foi esterilizado, e quando eu preciso fazer novos iniciadores, eu simplesmente coloco 2 colheres bem cheias em cada uma dessas cumbuquinhas, e aí eu tenho mais 12 iniciadores. Eu agora, no momento, só estou com 3 iniciadores, porque todo mundo aqui do consultório pegou o iniciador para poder começar a fazer o Reutério. Então, isso é que é um iniciador. É pegar o iogurte que você fez da primeira vez com as cápsulas de probiótico e congelar para você poder usar ele já congelado para fazer o próximo. Motivo que acabaram fazendo isso. Para economizar, comprar cápsula para cada vez que você for fazer o iogurte, e o outro foi que eles descobriram que quando você faz com o Helteri, que foi previamente congelado, ele não desanda tanto. A primeira vez que você faz com as cápsulas, ele acaba sorando muito. Então você fica com iogurte sorado, mesmo que tenha ficado na temperatura certinha, tudo bonitinho. Vamos fazer o seguinte, dessa vez, amanhã, eu vou fazer uma continuaçãozinha desse filme, mostrando como é que ele está 20 horas depois e mostrando as regulagens que são necessárias para fazer, por exemplo, com a iogurteira, se eu deixo ela em 98. Porque quando eu deixo ela em 98, ela começa a subir muito, ela vai para 101, e aí no dia seguinte eu vou e abaixo ela para 95 para ter certeza que não desanda. E eu vou usar hoje também a panela de pressão da Midea, que tem a função de iogurte, para poder fazer a parte das cápsulas, certo? Vou guardar isso aqui e a gente continua. Ok. Com o iniciador, já teve em outras filmagens. Esse aqui é o iniciador. Eu vou fazer mais uma vez com o iniciador, bonitinho, para as pessoas verem com o iniciador, e em seguida a gente vai fazer com as cápsulas, tá certo? Então, esse aqui é o iniciador. Deixa eu ver se dá para eu colocar para as pessoas verem. Certo? Esse é o iniciador já derretido, ele era um cubo de gelo antes, agora está devidamente derretido. A gente vai colocar um pouquinho de leite com creme de leite aqui dentro depois que eu misturar aqui. Da última vez que eu fiz essa filmagem, eu resolvi fazer tudo junto, enchi de leite até a tampa para poder fazer tanto material para a iogurteira e a panela de pressão, e acabou vazando, espalhando por cima da pia, não foi legal. Então hoje eu estou dividindo para ter certeza que a gente não tenha tanto acidente. Ok, uma das formas da gente não ter desperdício é a gente colocando a quantidade certinha do leite que nós vamos usar. Então vou botar esse leite aqui que já está aberto. Ok. Vou colocar um creme de leite, para cada litro a gente coloca um creme de leite. Então, para cada litro um creme de leite. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou usando leitíssimo. Tem motivo, tá?
para fazer para fazer esse iogurte que leva 36 horas para poder ficar pronto. E a intenção é, nas 36 horas você consegue um aumento do lactobacillus de 2 bilhões para 300 bilhões. Já fizeram os cálculos, em meio copo, no caso 100 ml de iogurte, você consegue um crescimento bem bom de bactéria. Que deixa eu agora colocar mais leite ali, porque aquilo ali não é o suficiente. Para você poder fazer esse crescimento de 36 horas, você tem que utilizar um leite que é ultra aquecido, para poder ter certeza que não tem nenhuma bactéria outra que não a do iogurte que vai ser feito. E a gente quer que seja leitíssimo porque esse fabricante, quer dizer, esse produtor, ele garante que o produto dele é feito a partir de vacas que comem capim. Motivo porque você quer que as vacas comam capim é porque o capim é a fonte necessária para as bactérias da vaca produzirem ácido graxo C15. E o ácido graxo C15 é o que é necessário para o... Então isso aqui tem mais um pouquinho mais de 1 quilo, ou mais de 1 litro. Essas vasilhinhas aqui tem um pouquinho mais de 1 litro capacidade, né? Muito bem, o ácido graxo C15 é o ácido graxo que foi descoberto que ele é essencial para a saúde, porque o organismo não tem a capacidade de produzir ele, precisa ser ingerido e ele é necessário para que ocorra estabilidade da membrana celular. Sem ele, você tem uma membrana celular frágil, que pode ser facilmente vaculizada, no caso oxidada, e aí acaba ocorrendo a morte das suas células, porque... Não vou entrar nisso hoje, desculpa, gente, mas é muito comprido. Mas um dia eu tiro só para falar sobre ácido graxo C15, certo? Hoje a gente vai conversar sobre iogurte Helteri. Desculpe por eu ter descambado por esse lado. Vamos lá. Esse aqui é o básico. É a mistura do leite com o creme de leite. Esse misturador aqui foi também esterilizado. Tudo foi absolutamente esterilizado antes de começar a filmagem. Eu simplesmente viro tudo, emborco eles para cima, encho de água fervente, deixo paradinho durante 10, 15 minutos, desemborco, tiro a água, deixo escorrendo durante umas 2 horas e aí eu viro todo mundo limpinho e uso, tá certo? Então agora... fazer a mistura, que todo mundo já viu fazer das outras vezes. Pronto. Tem que ficar bem homogêneo, para o iogurte ficar homogêneo. Pronto. Ok. Está homogeneizado. Isso a gente vai fazer mais uma vez na hora de fazer com as cápsulas, certo? Ok, tá bonitinho aqui. A gente vai agora adicionar o leite para a gente poder fazer a mistura do inulin. O inulin é a comidinha dos lactobacillus. No caso, hoje, o que está aqui dentro é Lactobacillus helteri, Lactobacillus gasseri e Lactobacillus longum. O Lactobacillus helteri, se todo mundo lembra das outras gravações, ele tem a capacidade... Olha, o inulin começa a empedrar aqui dentro. Não tinha empedrado ainda não. Ok. Muito bem. O inulin você tem que pegar uma quantidade boa, porque ela vai ser quem vai fornecer carboidrato extra para os lactobacilos conseguirem chegar na quantidade de 300 milhões de bactérias
nessa fermentação de 36 horas. Sem ele, você fica com dificuldade para conseguir isso. Ok. Isso aqui está um pouquinho menos do que o normal. Vou pegar mais um pouquinho. Pronto, peguei mais metade. Ok. Isso que a gente colocou foi inulin. Pronto. Inulin colocado, a gente pega a colherzinha e a gente começa a desfazer esse pozinho que está aqui dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vai virando, ok. Tira todos os bolotinhos, tudo bonitinho. Ok, tá bem misturadinho. Antes de eu continuar, como eu vou usar a iogurteira, eu vou já colocar a água aqui dentro, na linhazinha correta. Tem um pininho aí dentro da iogurteira, você coloca mais ou menos 1 milímetro, uns 2 milímetros acima desse pininho. Não leva a água até o limite do leite das vasilhas, porque se você fizer isso com a temperatura de Salvador, que é alta pra caramba, você acaba desandando o seu iogurte. Eu tenho um colega que a primeira vez que ele usou a iogurteira Ultimate, que você pode comprar na Amazon ou no Mercado Livre, na Amazon sai mais em conta até o presente momento. A primeira vez que ele usou a Ultimate, o cronômetro não funcionou direito, ele acabou com uma iogurteira que boicotou o horário, acelerou, e ele precisou ficar checando para ter certeza que não desandasse o iogurte dele. Aí ele botou para o máximo de tempo que a iogurteira tinha para poder correr, deixou correr aquele tempo, e aí da próxima vez que ele usou, funcionou normalmente. O meu funcionou normalmente desde o princípio, sem problema nenhum, tá? Então é uma caixinha de surpresa, é bom vocês testarem antes. Ok. Todo feitinho, a água já está ali dentro. Agora a gente vai misturar com tudo. Você lembra que eu passei o negócio, fiz uma barulheira danada aí há pouco tempo atrás para misturar o creme de leite com o leite. Agora, eu não vou fazer isso, porque agora a bactéria está lá dentro. E ela é delicada, ela não é a coisa mais robusta do mundo. Então, você vai fazer isso com cuidado, com carinho. Quando você tiver certeza que está bem misturadinho, aí você vai botar dentro dos seus recipientes e colocar dentro da iogurteira Ultimate. Os dois equipamentos que existem no Brasil para a gente poder fazer esse iogurte com 36 horas de tempo é a iogurteira Ultimate e a panela de pressão da Midea, que tem o botãozinho de iogurte, só que na panela de pressão da Midea é necessário colocar dois panozinhos, todos dobradinhos, no fundo da panela, para poder diminuir a temperatura de 44 graus centígrados para 37,8 graus centígrados, porque o Lactobacillus reuteri ele começa a morrer quando passa, vou botar em Fahrenheit, tá? Quando ele passa de 104, no máximo 106, ele começa a morrer. Você não quer comer Lactobacillus morto. Então você tem que se certificar que a temperatura fique sempre por volta de 99 graus Fahrenheit ou 37,7777 Celsius, tá bom? Ok. Agora a gente já fez isso aqui. A gente vai armar as vasilhas que vão dentro da iogurteira. Eu tô com um gatinho aqui no meu pé, por isso que você vê de vez em quando eu dando uma pulinha, porque ela se ajeita debaixo do meu pé. Ok.
Pronto. Ah, tem que tampar, né? Não, eu vou deixar para tampar depois, porque eu talvez tenha que colocar mais um pouquinho de iogurte em um deles, porque eu enchi bem o segundo. Lá. Não vou precisar. Pronto. Está bem cheio. Então, agora a gente tampa direitinho. O motivo que a gente tampa, principalmente na iogurteira, é porque se você não tampar, a água que condensa na Ultimate acaba entrando dentro do seu iogurte e ele deixa de ser estéril. Porque essa água que coloca ali, por mais que você pegue filtrado, que for, que seja, vai ter bactéria, porque você não vai ferver ela para botar aí. Ou, se você quiser, você ferve. Mas aí você vai ter que esterilizar a parte interna do iogurteiro. Então, melhor opção é fecha direitinho com as tampinhas e aí você evita um desastrezinho. Sai, menina. Pati. A cadelinha que tá aqui, a gatinha que tá aqui embaixo chama Pati. Ok. Então, quando você termina, você vai ligar a sua iogurteira. Essa é a forma de começar. Vou ver se eu consigo já mostrar como é que funciona. Ok. Então, você aperta no 7, tá 99, eu vou baixar pelo menos para 97, que talvez amanhã eu tenha uma surpresa e o termômetro não mostre que passou da temperatura, e aí eu posso deixar ela do mesmo jeitinho que está aqui. E aí você pode começar. Aí às 36 horas, é só você apertar mais uma vez e já foi. Aliás, já tá indo, tá vendo? Já parou de piscar, isso quer dizer que o horário já está fixo. Ok. Então, daqui a 36 horas, esse aí vai estar pronto. Amanhã, eu vou só checar a hora, a temperatura com o termômetro para ter certeza que eu não tenho que diminuir a temperatura de 38, 37 para 35. Ok. Agora, a gente vai ensinar a fazer com cápsulas. Esse foi o que o pessoal já tinha visto na outra filmagem, fazendo com o iniciador, tudo bonitinho. Agora a gente vai usar cápsulas. Tem várias cápsulas disponíveis no mercado. Algumas são dos Estados Unidos, outras são aqui do Brasil. Não vejo motivo para trazer dos Estados Unidos. Além de ser mais caro, o do Brasil funciona perfeitamente. Eu já usei, são de boa qualidade. É só fazer uma pesquisinha para poder ver se o fornecedor do probiótico é íntegro e manda ver. O dos Estados Unidos é do próprio Willis, Dr. David Willis. William. Dr. David William. Ele fez o próprio Helteri dele, ele tem bastante apresentação dentro do YouTube falando sobre o Lactobacillus helteri, que ele adora, porque o Lactobacillus helteri melhora a consistência de pele, ele tem vários bactericidas que destroem as bactérias que invadem o intestino delgado, que vem do intestino grosso. Então ele tem uma casadinha que ele usa, que é Lactobacillus helteri com Lactobacillus gasseri e um outro Lactobacillus que ele gosta. Não, outro Bifidobacterium que ele gosta. E ele usa isso para poder tratar SIBO, disbiose grave, onde existe bactérias do intestino grosso invadindo o intestino delgado, que morrem dentro do intestino delgado, provocando toxemia. Muito bem, esse é o Helteri dele, bastante caro. O pessoal não está comprando nem nos Estados Unidos por causa do valor. Eles simplesmente preferem pegar um Helteri de outro fornecedor de probiótico e dá certo do mesmo jeito. Ele tem uma taxa bem grande de Helteri, então talvez seja uma boa opção para quem quer fazer tratamento oral sem tomar o iogurte. Esse já foi falado, vamos botar para cá. Junto com ele costumava usar o Bacillus coagulans. O Bacillus coagulans, ele é bom para quem malha. Quem malha toma o iogurte com coagulans e eles conseguem se recuperar mais rapidamente
do exercício que fez. Não fica com aqueles músculos doendo por tanto tempo, recupera mais rápido, a musculatura cresce. Mas, sim, o Lactobacillus reuteri também é conhecido por aumentar a massa muscular. Sem exageros, mas ele faz isso. E aumenta a espessura da pele também, diminuindo pulgas, esse tipo de coisa. Essa parte eu gosto. Pronto, o coagulans está explicado. E aí você tem o Gasseri. O Gasseri é outro, o Lactobacillus gasseri é outro que também ajuda a matar as bactérias que sobem do intestino grosso e invadem o intestino delgado. No caso, o reuteri e Gasseri são basicamente polícia, né? Eles dão uma ajeitada ali para poder dar uma varredura e o intestino delgado só ter as bactérias que são inerentes do intestino delgado, sem invasão. Ok. Pronto, a gente não vai usar esses que eu estou colocando para dentro. Esse aqui é um que eu gosto de usar para fazer os iniciadores dos pacientes que têm problema com próstata, que tem cistite crônica, que tem infecções de vagina. Lembra, eu sou veterinário, estou falando de animais. Mas é claro que você pode extrapolar para ser humano, também é a mesma coisa. Então, eu tinha um amigo que estava com hiperplasia de próstata, tinha suspeita de câncer, e esse foi feito para ele e para uns animaizinhos que estavam com cistite crônica. E aí esses iniciadores estão separados para as pessoas que têm esse problema, porque dentro dele tem ai meu Deus do céu, como é o nome? Lactobacillus crisparus. Lembra o nome aí? Lactobacillus crisparus é uma bactéria que é inerente que você encontra com frequência na vagina da mulher saudável e no trato urinário em geral. Mas você não encontra no homem. Você só encontra no homem quando ele está tendo relação sexual com uma mulher que é saudável e tem o Lactobacillus crisparus, o que é extremamente importante para ele, porque ele precisa do Lactobacillus crisparus para poder a próstata dele funcionar bonitinho. Então, isso é uma pesquisa que está sendo feita, ainda não está concluída, mas o que eles estão descobrindo é que o paciente que tem câncer na próstata não tem o Lactobacillus crisparus, não se encontra o Lactobacillus crisparus na próstata dele. Mas o paciente que tem a próstata maravilhosa, é frequentemente encontrado o Lactobacillus crisparus lá, mesmo o Lactobacillus crisparus não sendo uma bactéria que é da genitália masculina, é da genitália feminina, e que provavelmente é semeada para o homem através da relação sexual. Ok. Mas também pode tomar o iogurte e aí consegue o Lactobacillus crisparus, porque ele faz uma viagenzinha lá para a próstata, mesmo tendo sido por via oral. Não tem problema nenhum. Ok, próxima. Eu sou fã dessa casadinha aqui. Essa que a gente vai fazer hoje. Porque essa é o que o pessoal acabou com os meus iniciadores. Eu só estou com 3, eu vou fazer mais. Então, essa aqui é o Lactobacillus reuteri. Não é o Gasseri aqui, é o Gasseri. Lactobacillus reuteri, o Lactobacillus gasseri e o Lactobacillus Bifidobacterium longum. O Bifidobacterium longum, a característicazinha que eu gosto dele é que ele é imunomodulador. E como eu trabalho com nutrologia, eu tenho muito animal aqui que chega com problema oncológico, com problema de alergia, com problema de desbiose, com problema de inflamação crônica de pele, e isso tudo é um problema, com lúpus, isso tudo é um problema de falta de modulação do sistema imunológico. E o longo ajuda a modular o sistema imunológico. Então, eu adoro ele. E o outro motivo que eu gosto dele é porque ele tem a capacidade de melhorar o humor da pessoa, melhorar a sensação de prazer, de bem-estar que a pessoa vive, que a pessoa experimenta. E eu acho que o que acontece é que eu acho que o Lactobacillus, o Bifidobacterium longo, ele consegue
aumentar a produção de endorfina, porque a endorfina é responsável pela modulação do sistema imunológico. Então, já que ele modula bem o sistema imunológico e dá essa sensação de prazer, provavelmente ele é responsável por aumentar a taxa de endorfina. Gosto demais, certo? Então, a gente vai usar isso. A forma que a gente faz é o seguinte: quando você pega, você olha quantos bilhões tem por cápsula. Este tem 1 bilhão por cápsula de cada de uma das bactérias, certo? Então, já que eu quero 2 bilhões de bactérias de cada uma delas dentro do nosso iogurte, eu vou usar 2 cápsulas quando chegar a hora. Primeiro, a gente vai fazer aquela misturinha de novo. Agora, eu vou usar estes recipientes, um desse e 3 desse. Por que essa diferença? Porque um dos meus vasilhames está lá em Prado Forte, então vai ser esses aqui, misturadinho. Mas todo mundo longo, às vezes esse desanda dentro da panela de pressão, porque a beiradinha dele encosta na tampa e isso eu acho que hiperaquece ele e acaba desandando, tá bom? Então eu pensaria 2 vezes em usar uma coisa muito comprida dentro dentro da panela de pressão. Ok, vamos lá. Ok, vamos pegar esse aqui primeiro. A gente aproveita e já coloca o nosso creme de leite aqui dentro. Lembra, é um creme de leite para cada litro de leite. E nos Estados Unidos o pessoal usa half and half. A gente não tem half and half aqui no Brasil. Vai creme de leite misturado com leite integral. O motivo porque é importante que seja leite com gordura é justamente aquilo que eu falei antes. Você precisa do ácido graxo C15 e para o ser humano a fonte de ácido graxo C15 é a gordura do leite. Você pode comer manteiga também, pode comer os queijos. Eu gosto de pegar meu ácido graxo C15 dos iogurtes, que aí eu consigo pegar 2 coisas de uma vez só. Ok. Aí o leite. Então esse a gente só vai precisar de um. Aí tá bom. Ok. Aí desse aqui a gente vai precisar de 3. Ok. Dois. Eu vou encher um pouquinho menos, porque o outro eu enchi demais. 2. E 3. Ok, ficou um pouquinho, mas eu prefiro que fique um pouquinho do que a gente fique com sobra no final. Mesma coisa de sempre, a gente primeiro vai, mistura bem, para poder homogeneizar o creme de leite com leite, porque senão o seu iogurte vai sair uma bagaça.
Ok. Feitinho. Agora vamos ver se eu tenho força suficiente para fazer. Peraí. Ficou com leite por fora. Dá uma limpada, porque se estiver para dentro do. A parte de fora tem que estar limpinha. O que tem que ficar estéreo é a parte de dentro. Então dá para você dar essas lavadas e dar uma secadinha quando você meleca a parte de fora. Pronto. Tá limpadinho, bonitinho, beleza. Agora vamos ver se eu consigo levantar com a mão só, que é importante. E aí vamos colocar aqui. Foi. Primeiro já foi. E a tampinha que a gente usa para ele é bem fininha, tá vendo? Porque ele é altinho. Se eu botar uma tampa que não seja fininha, vai dar meleca. A gente deixa a panela de pressão em aberto, não pode fechar, não pode botar pressão que desanda, tá bom? Abriu, vou colocar ela, essa aqui mais altinha, desse lado de cá, para não entrar no caminho daqui, porque se eu colocar do outro lado, ela bate em cima disso aqui, certo? Ok, agora vamos colocar os outros. Okay. Já essa tem a tampinha certa. Ai, da copa. Não tem mais. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Gente, a Gabriela acabou de pausar a filmagem porque eu fiz besteira. Eu vou ter que devolver esse leite aqui para dentro porque eu simplesmente esqueci de adicionar o, o inulin, a comidinha das bactérias. Aí, tá vendo? A Gabriela já tá melhor do que eu. Vamos lá. Vou colocar um pouquinho aqui dentro para poder fazer as misturas. E não só eu esqueci o inulin, como eu não coloquei as bactérias. Eu ia botar para fermentar leite com leite. Leite com creme de leite. Não adianta nada. Vamos lá, gente. Vamos fazer esse negócio direito. Deixa eu já lavar isso aqui, como eu fiz da outra vez, bonitinho. Aqui. Sequinho, fofinho. Ok. Esse aqui também precisa lavar, que dessa vez ele sujou. A outra vez não tinha sujado, dessa vez sujou. Pronto. Ok. Que bom que a Gabriela tá aqui, né, gente? Coisa boa. Vamos lá. Alguém mais reparou que isso aconteceu? Ok, vamos lá. Então, a gente tem que adicionar duas cápsulas do Lactobacillus reuteri, do Lactobacillus gasseri e do Lactobacillus longum, para poder valer a pena passar por tudo isso. Vamos que vamos. Ai, pastel. Eu. Devo ter dado um negócio aí que eu bati aqui no microfone, desculpa aí, gente. Vamos lá. Então, não sei se vai dar para vocês verem. Eu vou abrir as cápsulazinhas. Ó, com muito cuidado para você não perder. Ó, o pozinho caindo aqui dentro. Eles são bem pequenininhos, que eles só são de 1 bilhão, tá? Aí o outro aqui, ó. É só você dar uma... Se acontecer de prender, que eu acho que esse aqui vai ficar presinho... Ah, não prendeu não. Você pode cortar com a tesoura. Mas, ó, melhor mesmo é você abrir e colocar. Ele tá voando um pouquinho, que a gente abriu todas as janelas para poder ficar mais fresquinho aqui a cozinha, que a cozinha é meio quentinha. Muito bem. Não só eu tinha esquecido de botar as bactérias, como não tinha colocado a comidinha das bactérias.
Acho que dá de ficar tagarelando, contando um bocado de lora, não, de lora não, um bocado de coisa para vocês, em vez de concentrar no que a gente tem que fazer para poder dar certo. Pronto. O ínole colocado, já posso guardar o ínole, que não vou usar mais, já posso guardar as bactériazinhas lá dormir, e agora a gente vai misturar. Mistura, 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 mistura. Até não ter absolutamente nenhum grumuzinho. Se tiver que dar uma batidinha na lateral, dá. O que não pode é fazer com equipamento eletrônico, equipamento assim mecânico rápido, porque você pode machucar as bactérias. Já foi. Pronto, tá bem misturadinho. Aí agora a gente vai ter iogurte com Lactobacillus reuteri, Lactobacillus gasseri e Lactobacillus longo. Antes não ia ter nada, ia ter leite, com leite eu ia procurar o iogurte, não ia ter nada crescendo lá dentro, porque o leitíssimo não tem nenhuma bactéria, porque ele passa pela, pelo método de esterilização com ultracalor, então não tem bactéria nenhuma ali para crescer, que é bom, né? Ok, mistura, homogeneiza o lactobacillus aqui dentro. Ok, essa parte está feita, já posso isolar aqui dentro. E agora a gente vai. Agora a gente vai. Agora a gente vai colocar. Pronto. Esse aqui. Vou colocar de volta lá para dentro, né? Agora dessa vez com o precursor dentro dele. Ó, gente, algumas pessoas fecham apertado, eu prefiro dar uma abridinha, porque quando ele fermenta, ele meio que cresce. Aí pelo menos dá uma chance para ele crescer para fora, em vez de estourar o frasco lá dentro, tá? E aqui dentro da panela de pressão, você não precisa se preocupar com o vapor. Eu coloco a tampa mais para ele não ressecar. E para dar uma proteção, eu tenho toque. Ok. E o último. Gente, vamos lá. Esse vai ficar bem cheio. Ok. Tirar do caminho. Ok, fechadinho. Esse aqui ficou com 3 baixinhos e um altinho aqui dentro da panela de pressão. Tem que poder fechar com facilidade. Fechou. Agora eu vou mostrar como é que você coloca no lugar certo, tudo bonitinho, tá? Você vem aqui no menu, tá desligado. Só você apertar no menu, ele liga. Tá em carne, você não quer carne, frango, feijão, pronto. Você vai ir até o último. O último é o iogurte. Entrou no iogurte, tá 36 horas. Você aqui não vai mexer com a temperatura, porque a temperatura é fixa. Você simplesmente vai apertar em play. Certo? Daqui a 36 horas esse aqui tá pronto. E o horário dele aqui, ele é muito bom, ele é muito preciso, você não precisa se preocupar com ele. Amanhã, quando eu for checar a temperatura dele e do iogurte que está dentro da iogurteira, eu vou aproveitar, vou tirar a panela e vou mostrar para vocês
como é que você dobra o paninho para conseguir diminuir a temperatura de... Ele chega a 110 mais ou menos, ele chega a 40 graus, desculpa, ele chega a passar de 44 graus Celsius, certo? Como é que você faz para baixar de 44 graus Celsius para 38 graus centígrados? Ou, no caso, para uma temperatura de 101,2 graus Fahrenheit. É o que a gente consegue com os paninhos dobradinhos ali embaixo da panela. Eu mostro amanhã. Gente, por hoje é só. Amanhã eu falo com vocês de novo. Pronto, gente. Esse é o adendo que a gente tinha informado que a gente ia fazer para mostrar a parte mais técnica dos reajustes necessários quando dá uma rabiada, alguém coloca mais água, bota até a água até o limite do iogurte e aí vaporiza não, condensa muito junto com a temperatura de Salvador, aí a temperatura aumenta 7 graus Fahrenheit e aí desanda o iogurte, porque o iogurte não pode passar de 107 graus Fahrenheit que desanda, sendo que aqui em Salvador, quando passa de 102 graus Fahrenheit, mesmo estando em 102 graus Fahrenheit, se for na iogurteira, por exemplo, ele desanda, tá? Então a gente tenta deixar na iogurteira sempre abaixo de 100, sendo que numa ideia, na panela de pressão com a função iogurte, a gente consegue deixar em 102,2 tranquilamente, sem problema nenhum. Anteriormente, antes de eu fazer esse filminho, eu dei uma checada nos iogurtes e o que vai acontecer é que a temperatura não vai chegar na temperatura original, mas já vou dizer em antemão que quando eu chequei inicialmente, a Ultimate deu 98 graus, ponto 5, e ela estava ontem, eu coloquei ela para ficar em 97. Então, mesmo eu colocando a água abaixo do limite bem abaixo do limite da linha do iogurte e colocando 97, mesmo assim, o fato de Salvador ser tão quente fez com que a temperatura passasse de 97, fosse para 1,5 graus acima. Se eu tivesse colocado a água até o limite do iogurte, ele poderia aumentar até 7 pontos, certo? Então, eu vou mostrar isso e provavelmente a temperatura vai dar mais baixinha, mas é porque eu já abri, já mexi, aí vai ter isso. Ok, no iogurte do Midea, ele chega até 102,2, ele vai chegar a menos do que isso, mas é porque eu mexi. Mas 102,2 é uma temperatura totalmente aceitável, e eu vou abrir e mostrar como é que a gente coloca os paninhos embaixo da panela, não dentro da panela, gente, embaixo da panela, para poder chegar nessa temperatura. Começando, só para lembrar para vocês, dentro da panela, a gente coloca um difusor desses que a gente coloca em cima de cooktop para poder proteger o fundo de teflon, né? E para ele não escorregar para um lado para o outro, não bater lá embaixo. Mas também serve como um leve bloqueio, não muito, mas só para poder saber que isso também está lá dentro, tá? Ok. Eu vou começar com a iogurteira Ultimate e depois eu vou passar para a panela de pressão da Midea. Eu vou já me desculpando de antemão, eu não tenho a ajuda hoje de Gabriela, então eu vou ter que assim, tirar do suporte, pegar, trazer para cá, então pode ter algumas barberagens, me perdoe. Mas vamos lá, agora a parte técnica, eu vou tirar do suporte para poder trazer vocês para cá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Aqui é a Ultimate. A Ultimate tá faltando 13 horas para poder ela terminar. Então vai terminar amanhã de manhã. E a gente vai agora ver como é que tá esse ajuste. Vamos tirar essa tampinha aqui. Eu gosto de aproveitar quando eu faço para poder tirar um pouquinho da condensação. Ok, a gente vai tirar a tampa. Eu vou tirar do outro para poder
Fica mais pro centro. Ok. E vamos ver se a temperatura do termômetro está muito alta. Provavelmente está. 125, a gente tem que pelo menos deixar descer até 94. Ok. A gente coloca dentro da iogurteira e vamos ver até que temperatura vai. Lembrando que eu botei em 97 ontem à noite. Ok, mesmo depois de ter mexido com esse iogurte aberto, a tampa, né? Ele só baixou até 95. Ele estava quando eu medi a temperatura dele, ele fechadinho, ele tinha subido até 98,5 depois de 20 horas de fermentação. 95 graus Fahrenheit é tranquilo, pode ficar 95 graus Fahrenheit e ele fermenta direitinho. Mas eu gosto de 98,5 melhor. Então eu vou parar com isso aqui agora, vou fechar o iogurte e vou deixar ele tampadinho para ele poder voltar para a temperatura de 98,5, que é o que ele conseguiu. Você viu, né, que eu tirei o ar, tudo direitinho, sem deixar a água cair dentro dele. Se você conseguiu, aqui consegue ver onde é que está a água, tá vendo a água balançando? Olha lá, ó. É mais ou menos um dedo e meio abaixo do limite do leite, do iogurte, aliás, que agora não é mais leite. Tá vendo o sensorzinho ali embaixo? Sensorzinho não, é o transmissor de temperatura ali, ó. Quando ele tá vazio, sem as vasilhas, eu coloco mais ou menos uns 2 milímetros, deixo a água uns 2 milímetros acima daquele limite ali. E aí ele fica mais ou menos nessa posição que tá aí agora. Pronto, vou tampar, vou explicar para vocês o que fazer se vocês tiverem a coisa chata do iogurte tá muito quente. Por exemplo, se vocês checarem o seu iogurte e ele tiver com 102, você não pode deixar o 102, porque durante a noite ele vai subir para 107, porque quanto mais tempo ele fica com a condensação aí dentro e a temperatura de Salvador úmida e quente, ele continua aumentando, ok? Então o que você faria? Você chegaria aqui nesse botão aqui do reset, tá vendo? Temperatura reset. Você entraria aqui, você apertaria, pum, apertou, aqui apareceria 99. Apareceu 99, você vai abaixar ele para 95. Baixou para 95, você vem aqui para timer, pá, vai aparecer 36 horas. Vai vir aqui no menos e diminuir as 36 horas até ser o 13, que é o que falta. Aí chegou em 13, você vai apertar aqui de novo e ele continua o processo de fermentação mais 13 horas, com a temperatura agora de 95. Mas com a água, nesse limite que eu coloquei, com a temperatura de 97, a temperatura ficou perfeita, gente. Então, eu ficaria com isso se fosse você. Mas vamos lá. Vamos agora para frigideira. Ou frigideira, o que, rapaz? Panela de pressão. Panela de pressão da Midea, né? Que tem a funçãozinha iogurte. Estou mostrando porque existem outras que não, da Midea mesmo, que não tem essa função iogurte. É só essa do iogurte. A parte boa da Midea, esse aparelho aqui está custando um pouco mais que R$ 800 na Amazon. No Mercado Livre estava mais caro do que isso. Esse aqui
Última vez que eu olhei na internet, ele estava por menos de R$ 500. E ele faz outras coisas, né? Ele faz feijão, feijoada, ele faz frangaço, faz muita coisa, né? Faz ensopado, por aí vai. Ok, vamos continuar. Abrindo para mostrar para vocês como é que tá dentro. O iogurte, mesmo sendo feito com cápsulas, normalmente o iogurte que é feito com cápsulas, ele desanda, é normal ele desandar. Esse não desandou, gente. Ficou perfeitinho. Eu vou tirar a tampinha, vou pegar lá o termômetro. Nós vamos ter que esperar a temperatura baixar. Opa, vamos ter que esperar a temperatura baixar um pouquinho e a gente vê como é que está a temperatura. Ok. Pelo menos a temperatura baixa rapidinho nesse termômetro. Ok, ok, já foi. A gente coloca aqui dentro do iogurte e a gente espera. Lembrando que 102,2 está ótimo e que é o que ele fica de temperatura com essa panela de pressão depois de 20 horas, mas como eu abri ela antes, já mexi, provavelmente a gente não vai conseguir a temperatura verdadeira. Pronto, ela foi até 101,1. Pronto, ela aumenta mais 1,1 disso aí no natural. E isso não é verdade. Ela vai para 102, aí já estava 101,3, mas ela aumenta ainda mais logo que você abre depois de 20 horas. Pronto, vou tampar aqui, vou colocar vocês aqui no ladinho para eu poder tirar essa panela, tirar essa parte aqui, para mostrar como é que está embaixo, para vocês poderem saber. Lembrando que isso aqui está debaixo desses frasquinhos aqui, tá? Um só. Vamos lá. Ok. Ok, tirou. Agora eu te mostrar para vocês a parte de dentro. Então tem este paninho aqui e tem esse paninho aqui dentro, todo dobradinho, ó, tipo envelopinho, tá vendo? Tipo envelopinho. O motivo que ele tá envelopinho, que eu quero pelo menos 5 camadas de tecido em cima do ponto central, que tem um botãozinho super quente aqui, ó. Eu tô bloqueando a passagem desse calor intenso para a panela, para a gente não ter 110, 112 Fahrenheit. Esse negócio aqui sobe até 95, 96 graus Celsius. Então não é o que a gente quer. Então a gente faz isso para a gente poder usar o equipamento disponível para a gente no Brasil. E dá certinho, gente. Se vacilar, eu gosto mais dessa panela de pressão do que a iogurteira Ultimate, sendo que a iogurteira Ultimate é fantástica, é maravilhosa. Não precisa de ajuste nenhum, a não ser assim, modificação do limite da água. Eu estou enfiando aqui, porque isso aqui tem que ficar bem lisinho, porque a gente vai ter que tampar a panela, então não pode ficar amassadinho, porque senão ela não fecha. Ok, toda fechadinha, vou deixar vocês aqui de novo, para poder pegar a panela. Agora é só a gente fechar ela e largar de mão. Ok. Eu espero que as dicas. Ah, sim. Se tivesse dado temperatura alta, alguma coisa assim, eu já estaria com esse paninho aqui, separadinho, para colocar em cima daquele paninho de cima, para poder ter mais uma barreira para a gente diminuir a temperatura para 99, por exemplo. Mas tem que tomar muito cuidado, você tem que checar isso bastante com água primeiro,
antes de você começar a fazer o iogurte, que às vezes colocando um paninho a mais, ele desce para 92. E aí você não tem uma fermentação boa, você tem uma fermentação fraca. Então, isso aqui, mais um paninho você só coloca se tiver passado de 102,2 ou uma coisa parecida, tá? Espero que as dicas para a Mideia, para a iogurteira, para a panela de pressão Mideia, que tem a função iogurte, e a iogurteira Ultimate tenha sido assim proveitosa para vocês. Boa sorte fazendo iogurte. Tchauzinho.